Então vamos lá. O título é uma pergunta, né? Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado se quiser voar. O primeiro desafio é não cantar esse título, né? Não sei se todo mundo aqui de uma geração mais ou menos, né? É uma canção do Raul Seixas, né? Se chama O Carimbador Maluco, anos 80, acho, né? O refrão é o Plunct-Placti-Zum. Mas e também começo com uma citação de um autor português, o Afonso Cruz, um autor contemporâneo, e ele tem um romance chamado O Princípio de Karenina. E a certo momento lá ele fala o seguinte: sem desequilíbrio nada se move, diz o personagem narrador então desse romance, né? Poderíamos definir o desequilíbrio como a ocupação involuntária de um espaço devido a uma instabilidade súbita e inesperada, né? Então, tentando definir o que seria o desequilíbrio. Pode ser, né, uma ocupação involuntária de um espaço. Eu não queria, mas eu fui levado, né? Devido a uma instabilidade súbita e inesperada. Um tropeço, por exemplo. O tropeço lança o corpo para o inesperado, obrigando esse corpo a uma ação que foge de um roteiro pré-definido. Não é incomum que o corpo vá ao chão. Na desagradável e eventual dor de uma queda, ao menos se descobre um ponto de vista novo. O asfalto nunca havia sido visto tão de perto. Mas nem só de movimentos repentinos e inesperados vive o desequilíbrio. Caminhar, por exemplo, é um constante exercício de desequilibrar-se e reequilibrar-se. Um pé no chão para lançar o outro no espaço e mover o sujeito. Sujeito aqui ainda no seu sentido mais corriqueiro. Reconhecendo o chão, o pé direito se estabiliza para outra vez se lançar, enquanto o parceiro esquerdo dá o suporte de que vai precisar para também ele se lançar. Pé ante pé. Caminhar na ponta dos pés. Levar um pontapé. Pede mais até aqui, não? Pede mais. Pede outra coisa. Pede para sair agora do pé da letra, sair do terreno onde os pés de fato palmilham um chão para entrar no solo polissêmico da metáfora, do significante que se embebe de subjetividade e também se encadeia, peixe ensaboado, na metonímia, sons, tons, sentidos, deslizamentos e deslizes, capazes de gerar equívocos, ambiguidades, ambivalências, polivalências. Então, torna-se possível investigar os movimentos de deslocamento do sujeito, não do ponto de vista físico, do mecanismo cérebro, membros inferiores, mas do ponto de vista do desejo, das formas inconscientes de satisfação das pulsões, dos modos de investimento libidinal. Mover-se pelo desejo. Palavra boa de dizer, desejo, significante da falta, daquele espaço por onde um corpo só se move e se comove, move-se com, se for feito de ausência, de carência e, por que não, de desequilíbrio. Um dos romances mais pungentes da Clarice Lispector se chama A Paixão Segundo GH. Na escola a gente costumava conhecer esse romance por causa de uma cena clássica, né, em que ela, arrumando a casa, bate a porta de um guarda-roupa e esmaga uma barata e fica ali num fluxo de consciência com aquela barata, né? Talvez seja o ponto mais conhecido do romance. Mas eu destaquei aqui um outro trecho desse romance, A Paixão Segundo GH, em que ela fala sobre estabilidade e instabilidade, sobre caminhar. Vejam só. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que eu nunca fui. É de dar um nó, né? Voltei a ser uma pessoa que eu nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive. Apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar.
Mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma, e sem sequer precisar me procurar. Fecho aspas. Quando um sujeito, agora aproximando o termo do sentido psicanalítico, poderia se dizer pronto para mover-se pelo desejo. Quando? É uma pergunta, né? Quando, então, um sujeito poderia se dizer pronto para mover-se pelo desejo? Pronto para decolar e colocar, ainda que com todo o cuidado do pé antepé, a falta como motor desse desejo. Haverá um estar pronto? Eu diria que, de maneira paradoxal e deliciosa, estar pronto é saber-se faltante, incompleto. Estar pronto é saber-se não pronto, não todo. Na neurose obsessiva, tema desse cartel que se desenoda, desnodula, desnoseia, estar pronto é munir-se. Na neurose obsessiva, estar pronto é munir-se, esperar completar-se ou esperar-se completar. Sutil diferença aqui, né? Mas esperar-se completar meticulosamente é esperar a formação de uma terceira perna, porque assim se acredita caminhar melhor. É olhar para o outro, grande outro, e ver ali um modelo de onde emana o todo saber. Grafei aqui tudo junto, com 2 S, assim, para não deixar espaço. É fincar os 2 pés no chão, e ainda uma terceira perna, como lembrou Clarice Lispector, e não ir ao encontro do espaço da falta. Não lançar o corpo em marcha e em busca. É querer atrair para si todos os apetrechos materiais e imateriais, todo o conhecimento, toda a tragédia, a comédia e a enciclopédia humanas de que o outro, fálico infalível, se constitui. Né? Dentro dessa ideia da tragédia humana, comédia humana, enciclopédia humana, né? A obra completa do Balzac, por exemplo, né? Escritor francês, século XIX, a obra dele é assim, né? Se a gente for juntar todos os romances, e se chama comédia humana. E era uma pretensão dele, né? Querer dar conta da humanidade com os seus romances. Né? Depois, o próprio Humberto Eco, anos depois, que é alguém que estuda muito narrativa, fala, né, se a gente quiser descrever essa sala aqui, a gente já não dá conta, né? Porque a gente vai ficar aqui fazendo infinitas, infinitas, infinitas páginas. Tá? Tantos os aspectos possíveis que tendem ao infinito mesmo. Então, um dia, todo o conhecimento do todo-poderoso outro, onipotente, onipresente, onisciente, ao modo de um Deus bem conhecido na nossa cultura, um dia tudo isso será seu, é promessa, né? Curiosamente, na Bíblia é o diabo quem faz essa... Quem leva Jesus para o alto do monte e fala, ó, se você me adorar, tudo isso será seu, né? Um dia, mas um dia será, agora não, né? Até lá, a preparação para a viagem precisa ser completa. Por enquanto, crava no chão, né, que ele queria tanto ter firme sobre os pés, ele crava no chão o corpo que se cerca de demandas a serem satisfeitas para que as faltas se preencham de fazeres, afazeres, movimento estático. Fazer e fazer para não se mover. O outro é também demasiado consistente. Inconsistilo é trabalho angustiante. Tropeços e pontapés são mal assombrados, desequilíbrios podem provocar rachaduras na solidez com que o neurótico obsessivo busca cimentar a experiência. O Godot, esse objeto A em forma dramática criado por Samuel Beckett, não está presente, ele falta. O neurótico obsessivo não se lança em busca, ele fica ali esperando o Godot. Giovanni Drogo, outro personagem emblemático, dessa vez do escritor italiano Dino Buzzati, no seu romance O Deserto dos Tártaros, é destacado com seu pelotão para vigiar um forte em meio ao deserto. De lá, passa a carreira e a vida,
mirando a linha do horizonte, à espera da batalha que nunca chega. Godot e Drogo são o nosso Pedro Pedreiro, personagem da canção homônima de Chico Buarque, que fica esperando o trem que já vem, 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 e já foi. Um dos principais aspectos da neurose obsessiva é a evitação do desejo, a avidez por mais e mais informação, a tentativa de dar conta do mundo, de descrever o real sem se permitir a ideia de inomeável. Sem se permitir a ideia do inomeável, sem se permitir admitir que algo sempre escapa. É preciso a todo custo aprisionar, controlar ou selar, registrar, carimbar, avaliar, rotular. É no controle que o neurótico obsessivo quer domesticar o mundo arisco do desejo. Não é simples. Bertolt Brecht tem uns versos potentes a respeito do controle. Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. É fácil acusar as águas de violentas, né? As águas, as cheias dos rios, a violência do rio, a violência da água. As margens ali paradas, quietas, também são violentas, podem ser violentas. Né? Rio do real, rio do desejo, rio da pulsão. Na real, o neurótico obsessivo não ri do real. Seria o fluxo do real que jorra indiferente entre as paredes simbólicas do encadeamento significante. É bom simbolizar. Né? Importante dar contorno, algum contorno ao real inapreensível. A clínica se faz em boa medida disso. Mas controlá-lo de todo é enxugar gelo. Tarefa submetida à ilusão de conformar o real inconformável, inconformado. As margens que o comprimem, se o estreitam em demasia, não o aprisionam. Ao contrário, fazem-no vazar, extravasar, explodir. A tentativa de aprisionar gera sintomas, rituais, obsessão por controlar o incontrolável. Se fizer isso, vai acontecer aquilo. Se não fizer aquilo, vai acontecer isso. É bom ver se trancou a porta, precisa contar ladrilhos, lavar bem as mãos, ver se trancou mesmo a porta. Ver se não se enganou na contagem dos ladrilhos. Ladrilhos que podem ter contaminado as mãos, que precisam ser lavadas. Ainda por cima, um dos ladrilhos estava levemente inclinado para a direita. O torto tortura. Fazer o certo. Ter a certeza, obter a certidão, o certificado, ser certeiro, ser a versão autorizada pelo outro. O outro é autor, que, portanto, autoriza. O neurótico obsessivo é ator de roteiro feito pelo outro. Infalível. Roteiro é feito e perfeito para ele. Cabe-lhe a tarefa de ensaiar, e ensaiar, e ensaiar. Um dia subirá ao palco. Um dia, quem sabe, até será autor, tomando os papéis, fazendo do seu jeito. É só esperar esse outro, esse pai de todo saber, sem espaço, morrer e lhe dar espaço para dar seus passos. Um dia. Assim como a pele nos dá contorno, nos dá uma fronteira que delimita e permite dizer: este aqui sou eu, com minhas bordas definidas, a pele de perto também é porosa. É por ela que a pele respira. É pele que expele, impele, que regula processos fronteiriços entre o dentro e o fora moebiano. Pele como lugar de passagem. Orifícios mínimos de espaço sem preenchimento. Espaço mínimo de falta, falta constitutiva, falta fundamental. A falta não é defeito, é abertura para deslocamentos. Perceber a falta não é o fim do mundo, mas o fim de um mundo que se fez toca, refúgio, fortaleza e necessidade de certeza. O rei está nu, disse a criança, enquanto todos assistiam ao desfile do imperador. E queriam crer em vestes que conferiam realeza à sua majestade. Realeza simbólica, realeza imaginária, nada de realeza real aqui. Mas sem roupas, a vergonha, um mundo que cai, um desconhecer-se a si. Desconhece-te a ti mesmo poderia ser um novo provérbio.
Mas quem se é, se não se é mais? Massimo Recalcati, psicanalista italiano, fala de abro aspas aqui, de um paciente obsessivo, estudioso seríssimo de letras clássicas, que me contava seu projeto de escrever a obra mais completa jamais concebida dedicada à mitologia grega. Depois de muitos anos, esse projeto ainda estava parado na pesquisa bibliográfica preliminar, que devia, obviamente, ser completa e permanentemente atualizada, de modo que nunca faltasse nada. A inibição para começar a escrita surgia dessa exigência de perfeição que excluía a possibilidade da mais mínima imperfeição. Por isso, a viagem nunca começa. E se colocarmos a viagem como metáfora da vida, a vida nunca começa, criando a dúvida quanto ao fato de se estar vivo ou morto. Embora a morte fique à espreita do obsessivo, não é a ela que ele teme, é a vida. Que, como lembrava Guimarães Rosa, é meio embrulhada, abro aspas, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Fecho aspas. E o obsessivo parece que preferiu a ancoragem e não a coragem. Por quê? Porque viver não é preciso. Atenção para a ambiguidade do significante preciso. Todo mundo, né, conhece o navegar é preciso, viver não é preciso. Mas existe uma ambiguidade dessa precisão aí, né? Viver não é preciso, quer dizer, viver não é necessário? Ou viver não é algo preciso? É algo impreciso. O Charles Meumann fala com todas as letras. O obsessivo é cinza. Ele é anônimo e não demonstra, sobretudo, nenhuma singularidade. Por quê? Porque se serve do discurso do mestre, o discurso do universitário, de um saber que não vem do sujeito singular, mas do discurso fálico. Afinal, há pelo menos um não castrado, pelo menos um que tudo pode e tudo sabe, e é a ele que o obsessivo se subordina, preparando-se para assumir seu lugar quando esse outro do todo saber morrer. O obsessivo quer que seu eu seja senhor em sua própria morada. Ele insiste. E por isso se cerca do conhecimento externo, arma muros, barreiras, fortalezas. Da coincidência dos sintagmas, a possibilidade de aproximação. No rito religioso católico, uma prece entoada diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Trata-se de um ato de contrição ou de penitência em que, olha o termo, o fiel não se sente digno e depende da palavra do outro para ser salvo. Alienação, que em tempos atuais também poderia ser chamada de terceirização. Terceirizar a responsabilidade pela vida. O tratamento clínico do neurótico obsessivo costuma ser considerado difícil. De Freud até hoje. Primeiro, pela dificuldade que tem em procurar análise, o sujeito neurótico obsessivo. Admitir um sofrimento psíquico, né? É preciso fazer todos os exames médicos, né? Quando termina o último, quem garante que o primeiro continua válido? Psicanálise nem é ciência, onde as métricas, as estatísticas, os grupos de controle. No entanto, diante de um sofrimento cujos manuais catalogam, mas não resolvem, ou não resolvem sempre, né, os medicamentos, por exemplo, cheio de dados, cheio de conhecimento, cheio de solidez informacional, cheio de argumentações e contra-argumentações que ele mesmo se dá, já ruminadas tantas vezes que as respostas aparecem prontas na ponta da língua, mas hesitam de novo, porque pode ser que não seja assim. E por quê, e por quê, e por quê? Porque juntos, como em toda a resposta. Porque o porquê da pergunta, esse tem espaço. O obsessivo também se pergunta muito, tem uma dívida de dúvidas, mas quer rapidamente respondê-las com exatidão.
tê-las subitamente na ponta da língua, enquanto o analista, na ponta dos pés, escuta e escuta. E o que mais? O bloco maciço das fortalezas onde o obsessivo se encapsula precisa sofrer infiltrações. Desmoronar o castelo, implodindo-o de uma vez, fazendo-o vir abaixo, é perigoso. É retirar o sintoma sem tempo de se construir nada. Por isso o trabalho é lento, é uma aposta que a psicanálise faz ao colocar, aqui a palavra é do Melman de novo, objeções, colocar objeções ao discurso meticuloso da infalibilidade do outro. Objeção vem de objetar, colocar novos objetos distintos do saber enciclopédico. O apreço ou apego pelos discursos do mestre e do universitário vai sendo estericizado, ganha ambiguidades, cujas respostas não estão nos livros porque tocam a singularidade, não estão escritas, mas inscritas na história singular do sujeito. De novo, o Recalcati faz uma diferenciação entre a histérica e o obsessivo que pode nos ajudar. Diz ele: enquanto a histérica, como Lacan demonstrou, subordina o saber ao dinamismo da verdade, essa expressão é do Lacan, né? Empenhando-se em fazer emergir todas as limitações do saber universal e sua inadequação constitutiva para abordar a dimensão singular da verdade, o obsessivo quer afirmar o caráter supremamente objetivo do saber. Quer fechar todas as lacunas, quer fundir o saber e o ser, negando sua estrutural discordância, que, ao contrário, a histérica ama destacar. Se a histérica quer saber tudo o que escapa ao saber, sua interrogação heurística tem como pressuposto a falta de saber e a ignorância como paixão pela verdade, o obsessivo utiliza o saber como uma defesa murada que serve mais para fechar do que para abrir questões. Sua paixão não é a paixão pela ignorância, não anima nenhum dinamismo da verdade, mas é uma ignorância que tende a se consolidar como um saber em sua versão enciclopédica, sistemática, impessoal e aridamente erudita. Fim da citação aqui. Desse último caso, né, a consolidação do saber em sua versão impessoal, surge um certo cientificismo que se constrói em torno de um tipo de racionalidade cuja expressão da verdade emanaria exclusivamente do objeto, né? A verdade está lá, no objeto, portanto, é objetiva. O sujeito que não se meta, o sujeito é sujeira. Suja a verdade límpida do objeto. E se houver gente suficiente para ratificar esse modo de ver o mundo, se houver eus suficientes para dançar em torno da fogueira desse tipo de racionalidade, que é uma espécie de iluminismo que não conhece sombra, veremos discursos sobre o que é ciência, baseados apenas no que pode ser completamente selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. A diferença, né, depois ouvindo a canção inteira, claro que aqui tem um questionamento em relação à psicanálise como ciência, não ciência, né, dentro de quais critérios, né, dentro do livro lá que a Pasternak e o Carlos Orsi lançaram, né, mas fui pensar assim, a recuperar um pouco o final da música, né, e o carimbador maluco, ele consegue confessar o seu desejo no final, né, que ele quer proibir a todo custo o Plunct-Plact-Zum de voar, né? E no final ele fala, mas olha, vejam só, já estou gostando de vocês, aventura como essa eu não espero nem terei. O que eu queria mesmo era ir com vocês, né? Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Pelo menos ele, né, fala por que ele estava proibindo aquela nave de voar, né? O que ele queria mesmo era ir junto. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Fiz uns rabiscos aqui
né? E uma coisa até que comentamos ontem, que a gente fez um ensaiozinho, né? Que era o dia do nosso cartel ontem, então a gente se reuniu e tal. E o que chama atenção é que, por exemplo, eu peguei bastante o discurso da ciência, né? Um discurso de esconder-se atrás de uma racionalidade, né? E por outro lado, vem o Júlio e fala da religião também como uma característica. E a gente tem, né, em termos sociais, são quase que discursos antitéticos ou antípodas, ou, né, o discurso da religião e o discurso da ciência, parece que estão em polos opostos, né? Um é o discurso de uma racionalidade, isso que é um certo cientificismo, né? Eu queria aproveitar para dizer que eu admiro muito a ciência, né? Eu acho o método fantástico, muitos métodos, método da biologia, a maneira de como se faz um remédio, um medicamento, né? A maneira de separar grupos, separar da placebo, a pessoa não sabe se está tomando remédio ou está tomando uma pílula de farinha, né? E dá um outro grupo de controle que não toma nada e tal, e vê e como isso age no corpo, isso tem de fato, né? É uma outra curiosidade, porque o placebo é capaz, às vezes, de poxa, as pessoas melhoraram com placebo, né? Isso diz algo da singularidade também, né? Mas eu acho isso muito legal, né? E para em muitos campos isso funciona, isso é bonito, isso é legal, isso salva vidas, né? Vacinas salvam vidas, né? Agora, é claro, é um discurso obtuso, né? Você aplicar esse tipo de método em todos os campos do saber, né? Então, entre o discurso da religião e o discurso da ciência, esse discurso duro, né? Eu acho que a gente tem uma psicanálise ali que trabalha de um jeito muito bonito, percebendo como que, afinal de contas, se lida com o real, como é que se simboliza isso, se é por meio de uma crença, né? Num ser, num além vida, ou se é a questão do medicamento e tal. Bom, eu estou falando isso porque você tocou no assunto, talvez eu já esteja divagando, né? Mas pensando assim que um psiquiatra, ele pode muito bem atender o José, a Maria, o João, a Joana, né? E detectação depressivos. Então, vai se tratar a depressão, porque tem um medicamento que tratou a depressão. E a psicanálise vai tratar o João, a Maria, a Joana, né? Como é que você vai quantificar isso? Como é que você vai criar grupo de controle? Fazer um sósia do João, para daí o João com a mesma experiência de vida? Não dá, né? É, e essa questão da o inconsciente, né? Acho isso bem curioso. Não sei se eu consigo elaborar o suficiente, mas essa parte final, o inconsciente não como uma só reminiscência, né? Como uma coisa de cavar pela memória, né? E como se a nossa memória fosse a memória de um computador, né? Se um computador não der pau, a gente abre um arquivo de 2001 e ele está lá, o arquivo, né? Igualzinho, né? A nossa memória não funciona assim. Então, como é que a gente vai, descobrir a verdade da minha vida? Né? Então a gente reconstrói, mesmo falando com os amigos, a gente seleciona, a gente edita a vida da gente, né? A gente esconde às vezes, a gente, né? Enfim. E por último, falar de neurose obsessiva e me esconder atrás de uma citação, né, da palavra do outro, mas tem um poeta holandês, ele tem um versinho assim que me diverte muito. Ele fala assim: quem encontra, procurou mal.